Fala aí, galera, é um prazer imenso estar falando com você. Eu sou o professor Leonardo Favarin. Nós vamos trabalhar aqui com direito constitucional, né? Com a pura, perfeito? É a parte pura da matéria de direito constitucional. Exercícios Sebrasp, né? Quem está chegando aí, o que é Sebrasp? É o CESP, tá? É uma banca de concurso público que antes tinha o nome CESP e agora mudou de nome, né? Sebrasp. Então a gente vai trabalhar aqui a parte de direito constitucional, tá? Bem focado para concurso. Aqui o teu objetivo é o quê? Entender a banca, acertar a questão, assinar o livrinho de posse, tchau e bênção, né? Nos vemos na aposentadoria, perfeito? Esse é o seu objetivo, tá? Então a gente vai trabalhar, vai ver o perfil aqui. Aqui esse módulo está dividido exatamente por temas, né? Ó, princípios fundamentais, direitos e garantias, organização do Estado, organização dos poderes, né? Poder executivo, legislativo, judiciário, tá? Então tá tudo divididinho, bonitinho ali para você entender bem a banca, fazer bastante exercício, agregar em conhecimento, que é o principal, acho que é o principal objetivo do concurseiro, é agregar conhecimento para acertar o máximo de questões possíveis, tá? Nesse formato aqui a gente vai trabalhar em certo e errado, tá? A maioria dos editais quando vem assim, 120, mais de 100 questões, né? 120, 150 questões, sei lá, não sei se tem 200 questões, caraca, é uma prova gigante. E aí 200 questões, 150, 120, certo e errado, o que vai ter? A maioria dos editais vem falando assim, olha só, se você fizer uma prova de 120 questões, no modelo certo e errado, e uma certa, uma errada, anula uma certa, né? Então é a parte triste. Então, por exemplo, se você acertar 80 questões, né, numa prova de 120, e acertar 80 questões e errar 40, você tem 40 pontos, tá? Então, na verdade, o objetivo é não apenas você acertar o máximo de questões, mas errar menos possível, né? Porque não adianta nada. Eu acertei 3 e errei 2, pô, de 5 você ficou com apenas um ponto. Então, o objetivo é o quê? E nessas questões dá para você deixar o quê? Em branco, né? Você, isso daqui eu não sei nada, eu não estudei esse tópico, então eu vou deixar em branco, tá? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui a primeira parte do direito constitucional, né? A gente vai trabalhar aqui muito. O CESP tem muita jurisprudência, uma forma bem peculiar de cobrar questões, tá? Então, vamos lá. Primeiro, questão 2019, marca aqui, deixa eu pegar o marcador de texto, para a Prefeitura de Campo Grande, perfeito? Prefeitura de Campo Grande, marca aqui na hora da prova, acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir. Primeira coisa que a gente observa, né, analisando ali a Constituição Federal, direitos e garantias, para ali pão duro, a supremacia, marca aqui, a supremacia material, né? Então, a supremacia material da norma constitucional decorre da rigidez constitucional, isto é, da existência de um processo legislativo distinto, mais laborioso. Olha que bonito, né? Que palavrinha bonita, né? Você fica olhando, fica lá vendo a questão assim na prova e tu fica, pô, que é laborioso? Não, brincadeira à parte, o que a gente tem que entender? A nossa Constituição, ela tem ali exatamente, na verdade, alguns editais até botam assim, até o edital mesmo do CESP a gente vê assim, supremacia da Constituição Federal, né? Então, o que quer dizer a supremacia da Constituição? Significa que a norma constitucional, ela tem, na verdade, uma supremacia, um poder hierárquico mais forte, né, do que as leis. Por isso que as leis, elas derivam do quê? Da Constituição. Quando eu falo assim, o que é direito constitucional? É um ramo do direito, né, que estuda os direitos e garantias fundamentais e a organização do Estado, que essas normas são materialmente constitucionais, né? Só que determinados dispositivos são disciplinados na Constituição, que é a norma maior do nosso ente. O Brasil adota, né, a nossa Constituição como uma Constituição rígida, perfeito? Por quê? Porque o processo legislativo é mais dificultoso, não é? Então há uma supremacia da Constituição em relação às demais leis e atos normativos, perfeito? Só que a supremacia ali, a supremacia não é material, não importa o conteúdo, mas sim a supremacia é uma supremacia o quê? Formal. Então, vamos corrigir isso daqui?
Então vamos corrigir essa questão. Essa questão já bota aí, ó, tá errada. Maravilha? Já bota o ezinho de errada. Por quê? A supremacia formal da norma constitucional é como se eu falasse assim, independente do que está escrito ali. Se está escrito que o dia do gato vai ser celebrado no dia 1º de outubro, pronto. Ah, mas essa matéria ali, ela não tinha que estar na Constituição, poderia estar na lei. Mas o Constituinte quis colocar aquilo na Constituição para ter status constitucional e por ser formalmente constitucional. Note-se que o conteúdo não é importante, mas a importância da norma tem um peso hierárquico em relação às leis. Então, por exemplo, exemplo clássico que está em livros, está em um monte de coisa, todo professor fala que o Colégio Pedro II, situado na cidade do Rio de Janeiro, será organizado pela União, será mantido pela União. Aí o que você observa? Caramba, estamos falando de um colégio. O Colégio Pedro II, situado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido pela União. Tá, mas caramba, não poderia ser uma lei, meramente uma lei? Poderia. Mas o Constituinte quis elevar aquilo com status constitucional. Então observa que materialmente não é constitucional, mas formalmente, por estar na Constituição, é constitucional. Então, a supremacia formal da norma constitucional decorre da rigidez constitucional. Então, independente se eu quero tirar o Colégio Pedro II, seja mantido pela União e passa a ser mantido pelo Estado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma emenda constitucional. Porque independente daquela matéria, aquilo dali tem que ter uma rigidez constitucional, não é? Então, olha, decorre da rigidez constitucional a supremacia formal da Constituição, isto é, da existência de um processo legislativo distinto. Porque o processo legislativo distinto é como se falasse, é a exceção à regra. A regra é o processo legislativo ordinário para aprovar uma lei. Perfeito? Mas o processo legislativo distinto de emendas constitucionais, de aprovação de medida provisória, não é? Aí já é um outro processo. Perfeito? De emenda constitucional, inclusive, é muito mais diferente, né? Então, um processo mais laborioso, mais complexo, mais dificultoso, tá? Então, o gabarito aqui dessa questão está errada. Maravilha? Beleza? Só por essa palavra? Só por essa palavra. Você tem que tomar cuidado com o CESP, tá? Vamos para a questão aqui, a segunda questão. Vamos lá. Acerca dos princípios fundamentais expressos na Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir, né? Então a gente vai trazer aí uma questãozinha falando, né, do tópico dos princípios fundamentais, né? A parte de princípios fundamentais a gente observa lá no artigo 1º que tem os fundamentos, né? Artigo 3º que tem os objetivos, né? Objetivos do Brasil, que eles são políticas norteadoras, vamos dizer assim, né? E temos no artigo 4º os princípios no âmbito internacional. Perfeito? Então vamos lá, vamos ver aqui para a questão. A prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político e a solução pacífica de conflitos são princípios fundamentais que regem as relações internacionais do Brasil. Primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui rapidinho é subir um pouco essa questão. Queria subir aqui. Aqui, ó. Beleza, agora subiu, tá bonitinho. Primeiro, por quê? Ele está trazendo aqui, ó, são princípios fundamentais que regem as relações internacionais. Ele vem falando exatamente, ele quer saber desse artigo aqui, ó, artigo 4º da nossa Constituição, tá? O artigo 4º da nossa Constituição fala que determinados princípios regem a República Federativa do Brasil, né, nosso Estado soberano, nas suas relações internacionais. Então, por exemplo, quando a gente fala em relações internacionais, a gente fala com relações com organismos internacionais ou com outros países, né? É o Brasil se relacionando no âmbito externo. E o artigo 4º trata de 10 incisos que são exatamente esses princípios, né, que regem o Brasil nas relações internacionais, que é a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos pelo progresso na humanidade e a concessão
de asilo político, né? São os 10 incisos ali que estão no artigo 4º. E aí, pô, professor, mas caramba, eu tenho que gravar tanta coisa, estudar tanta coisa, né? Pô, caraca, eu tenho que ver repartição de competência, eu tenho que saber português, os 4 porquês do português, né? Eu tenho que saber todas as formas do ser, o ser como condicional, como verbo passivador, né? Também como parte integrante do verbo. Então tem um monte de também coisas. E informática, então, tem que decorar tecla de atalho e você vem aqui botando 10 incisos para eu decorar. Não. O que eu vou fazer? Você tem que observar que o artigo 1º vem falando dos fundamentos, né? Sociediva plus, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Perfeito? São os 5. Sociediva plus. Isso daí já está no sangue, já está na mente, né? Isso daí. Artigo 3º vem botando aqueles verbinhos na frente. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover o bem de todos, né? Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, pronto, maravilha, o artigo 3º trata de objetivos. E o que sobrar, meu amigo, tu enfia ali em princípios no âmbito internacional. Ah, é concessão de asilo político. Tá onde? No artigo 1º? Não. Artigo 3º? Não. Então, artigo 4º, tu joga ali, beleza? Então, ó, tá aqui, ó, prevalência de direitos humanos, princípios no âmbito internacional, concessão de asilo político, tá lá, e a solução pacífica dos conflitos. Tudo artigo 4º, são princípios fundamentais que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Então bota um C aí, né? De certo, a questão tá bonita, tá maravilhosamente correta, tá? Maravilha? Beleza? Então vamos para a próxima aqui, ó. Questão de 2019, tá? Questão de 2019 aqui marca. À luz da Constituição Federal, aí, à luz da Constituição, né? Às vezes você está sentado fazendo a prova lá e vem pedindo a luz da Constituição. Então você vai pedir a luz lá para jogar para você o que você tem que saber na hora da prova. A cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa encontra-se entre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, o que você tem que saber na hora da prova? O que você tem que saber? Vamos lá. O sociediva plus, não é? Então, vamos lá. Cidadania é um fundamento? Sim, é um fundamento. A dignidade da pessoa humana é um fundamento? Sim, é um fundamento. E os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa também. Então, mas professor, faltou, né? A soberania faltou, o pluralismo político faltou. Tá, ele não está perguntando se são todos esses. Ele está perguntando se esses encontram-se lá nos fundamentos do artigo 1º. Sim. Então, gabarito, ó, bota aí, é certo. Esse C aqui do marca-texto, né? Deixa eu botar aqui o C de certo. Maravilha? Foi? A questão tá boa, né? Vamos lá, para a próxima questão aqui, ó. Nas relações internacionais, a República Federativa do Brasil é regida pelo princípio da concessão de asilo político. Assim, a gente já viu isso daqui, né? Isso daqui está catalogado no artigo 4º, o inciso 10, né, do artigo 4º. Perfeito? Então, marca aqui, ó, artigo 4º, inciso 10, tá lá, 10º inciso. Então, o artigo 4º, inciso 10, vai falar que a concessão de asilo político é um princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais. Então, gabarito certinho. Beleza? Maravilha, questão fácil, né? Vamos para a próxima aqui. De acordo com a Constituição Federal, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil incluem erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, né? Porém, o que a gente observa? A gente tem que entender agora um pouquinho o CESP, né? Por quê? Porque quando a gente vê uma questão um pouquinho assim completa, a gente já pensa que, pô, tá errado. Mas não. Quando eu pergunto para você assim, a letra A, as vogais A, E, I, O, estão catalogadas no alfabeto? Sim. Aí você vai me falar, não, mas calma aí, professor, tá faltando o U. Tu esqueceu o U. Ué, mas eu tô perguntando A, E, I, O, estão catalogados no alfabeto? O que você responde? Sim, estão catalogados. Gabarito, certo, acabou. Perfeito? Então, quando a questão, às vezes, ela não aborda todo completinho, né? Ela não está errada.
Ela está te pedindo o mínimo, se você sabe o mínimo. Só que o problema é, o concurseiro estuda. Ele estuda muito. Tem concurseiro que é um trabalho praticamente. Está estudando, tem uma metodologia e tal. E quanto mais ele absorve, mais ele ganha um senso crítico. Né? Ele começa a criticar as questões. E aí, às vezes, nesse momento que ele acaba sendo derrubado por ele mesmo. Ele, pô, não, mas está faltando mais, está faltando algo, né? E aí, a gabarito não está errado. E não está errado, está certo o gabarito. Essa questão aqui, o gabarito está certo, tá? Então, não é porque está falando aqui, faltando, que queimou a questão. O gabarito está certinho, perfeito? Próxima questão aqui, deixa eu beber um. Próxima questão aqui. Nos termos da Constituição Federal, todo o poder emana do povo, que exerce, por sua vez, ou exerce diretamente, ou por meio de representantes eleitos, né? Esse é o artigo 1º, parágrafo único. Todo mundo que reclama muito dele, né? Fala que, não é verdade não, todo o poder emana do povo. Aí, ó, nos termos da nossa Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, todo o poder emana do povo, que por sua vez exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. O que a gente tem que tomar cuidado? E eu queria fazer uma observação aqui, uma observação, de certa forma, um pouco matemática. Olha que interessante. Aí tu vai falar, professor, matemática? O que matemática tem a ver com direito constitucional? Eu vou falar, não tão a ver, né? Não tudo, né? Mas tem parte que a gente tem que falar. E existe um conceito que é a regra dos fatores não altera o produto? Sim. Porque se você pegar o artigo 1º da Constituição, parágrafo único, fala assim, ó, todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O que a gente observa? Que ele trocou, né? Que exerce diretamente nos termos desta Constituição ou por meio de representantes eleitos. Então, vamos entender aqui. Primeiro, quando a nossa Constituição... Então, a ordem aqui dos fatores não alterou o produto. A gente tem duas possibilidades, né, da forma democrática. O poder emana do povo é o conceito de soberania popular, tá? Então, a soberania popular, a característica da democracia, né? Quando você fala em democracia, você está falando de quê? De soberania popular, de vontade popular, né? É ela que vai manifestar a sua vontade, né? A gente está falando também de mandato por tempo certo e determinado para ocorrer sempre esse conceito democrático, renovação, né? Terceiro ponto, a gente tem também a vontade da maioria, né? A gente vai ali, vou contar os votos para ver quem a maioria decidiu, né? Um plebiscito, por exemplo, consulta prévia, vamos lá, todo poder emana do povo, quase derrubei o copo aqui. Todo poder emana do povo. E é uma forma de democracia direta, tanto é que o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são formas de democracia direta, tanto é que está no artigo 14, né, inciso 1, 2 e 3. Tanto é que falam que a ação popular também é uma forma de democracia direta, mas isso não está expresso ali na Constituição, no artigo 14, tá? Para pensar, quando faz um plebiscito, a vontade da maioria vai prevalecer, né? Por exemplo, para criar um Estado, né, para juntar um Estado, tudo, a gente tem essa vontade da democracia. Todo poder emana do povo, né? Ou por meio de representantes eleitos, que é a famosa democracia indireta, ou também chamada de democracia representativa. A gente, então, tem essa democracia, de certa forma, ela é uma democracia um pouco mista, né? Porém, a gente tem regra e exceção. Tem duas possibilidades de democracia. A regra é representativa, perfeito? E temos também a democracia participativa, a democracia direta. Primeiro, por meio do voto, que é o artigo 14, caput. O voto, sufrágio universal, com igual valor para todos, por meio de plebiscito, referendo e iniciativa... por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, a gente tem essa aplicação. Iniciativa popular é até para criar projeto de lei, né? E por meio de representantes eleitos. A gente escolhe o representante, democracia direta, para escolher quem vai nos representar, e esses representantes estão lá no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, para representar o povo, né, daquele ente federativo, a população, né, daquele ente federativo.
tá? Esse gabarito aqui, gabarito certo, marca aí, certinho. Vamos lá, a próxima questão. O Brasil rege nas relações internacionais, entre outros princípios, pelos princípios da intervenção e da vedação da concessão de asilo político. Primeira coisa, você tem que parar, respirar um pouquinho, né? E falar assim, olha só, cuidado na hora da prova, porque a gente tem que observar que o Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da não intervenção e pela concessão de asilo político. Então você vai cortar isso daqui na hora da prova, ó, princípio da intervenção, é da não intervenção. Bota o não aqui, tá? Não intervenção. E da concessão de asilo político. Essa questão está duplamente errada ali. Foi? Tranquilo? Cuidado com isso na hora da prova, tá, galera? Maravilha? Vamos para a próxima aqui. A busca pela integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Olha aqui, parou, e fala aqui no artigo 4º, parágrafo único, vem falando exatamente do Mercosul, né? Vem falando em partes do Mercosul aqui. O artigo 4º, parágrafo único, fala que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando o quê? A formação de uma comunidade latino-americana de nações, né? Como se fosse um bloco, perfeito? Então, a busca pela integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Gabarito está o quê? Tá certo, tá? Então, gabaritinho aí, bota aí, né? Gabarito certo. Perfeito? Maravilha, beleza, bota aí, cadê? Gabarito, bota o Czinho aqui, gabarito certo. Próxima questão. O princípio da dignidade da pessoa humana, né? A gente tem lá como um fundamento, tá? E também é um princípio, perfeito? Então, o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado. Por quê? Diante de casos concretos, é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse direito fundamental. E aí, o que a gente observa? Primeiro, que a dignidade da pessoa humana, né, é um fundamento da República Federativa do Brasil e, doutrinariamente, falam que é um princípio, né? Então, é um princípio da dignidade da pessoa humana. Mas se a gente reparar, a dignidade da pessoa humana, né, ela viver de forma digna, onde o poder público e até a sociedade tem que intervir diretamente e ajudar essa pessoa a ter uma vida digna, né, com prestações de serviço público, com direitos ali, e aí pode ser relativizado. Claro, a gente entra no conceito que nenhum direito é absoluto, né? Então tudo admite-se uma relativização, porque diante de casos concretos é permitido o juízo de ponderação, ele vai ponderar diante do caso concreto. De um lado a gente tem um direito maior, né? E do outro lado a gente tem o direito à dignidade da pessoa humana, visto que são variados os titulares desse direito fundamental, né? Então aqui o gabarito é certo, tá? Então você tem que entender, se você marca já no conceito que nenhum direito é um direito absoluto, você já vai falar que o direito da dignidade da pessoa humana também é um direito relativo. Embora na ponderação de direitos, o direito da dignidade da pessoa humana tem um peso muito forte. Não estou dizendo que tem o peso mais forte de todos, entendeu? A gente observa que, claro, na ponderação, pô, eu não vou falar, o direito de liberdade e o direito da dignidade da pessoa humana, né? Qual que vai valer mais? Pô, o direito da liberdade de expressão e dignidade da pessoa humana, qual que vai valer mais? Não é? Então, depende do quê? Do caso concreto, permitido o juízo de ponderação, visto que dignidade da pessoa humana aplica-se tanto para aquela criança recém-nascida, né? O feto já tem a dignidade da pessoa ali humana, né? Então, embora não tendo ainda a personalidade para o direito civil, perfeito? E aí vem o nascimento, né? E vem até
o último dia da sua vida. Perfeito? Maravilha? Então o gabarito aqui é certo. Marca aí. Perfeito, galera? Tranquilo? Fechamos aqui esse primeiro bloco, tá? Você aí está assistindo pelo YouTube, agradeço a você. Se inscreva aí no meu canal. Você que está pelo site, manda lá um comentário, deixa um comentário no site, tá? Um forte abraço aí. No próximo bloco a gente continua estudando mais exercícios SESP-NB.